a metade já foi. Obrigado. Eu preciso que o Senhor traga a palavra para o povo. Preciso que o Senhor renove a força daqueles que vão estar na igreja hoje. Temos dias assim, sim ou não, irmãos? Meu Deus do céu, né? Parece que chega o sábado, mas o dia não finaliza e as coisas não acontecem. Mas tudo isso são as lutas da nossa vida. Tudo isso são as dificuldades que nós passamos. Tudo isso faz parte da nossa vida natural, de um dia de rotina. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para mim e para você, num dia semelhante a esse, ele vai escrever 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Paulo vai dizer assim: e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem diz amém por isso? A minha graça te basta, é o que o Senhor está trazendo para você hoje. A minha graça te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Essa palavra, ela é revigorante, irmãos. Porque as nossas limitações, elas revelam a nossa necessidade de Deus. As nossas limitações, elas têm que revelar a nossa necessidade de Deus. Porque para continuar só se Deus intervir, para continuar só se Deus der força, para continuar só se o Senhor liberar uma palavra do céu. Agora, a verdade é essa: a graça do Senhor nos basta durante as nossas fraquezas. E eu acredito que existe uma versão muito melhor de mim e de você, de trás dessas fraquezas, que somos quando somos renovados por Deus. Existe uma versão muito melhor de quando somos renovados pelo Senhor. Estamos finalizando mais um ano, daqui a pouco vamos entrar em um novo ano e é preciso que nós possamos renovar a nossa coragem em Deus. Você diz amém por isso? Renovar a nossa coragem. Esse já é o primeiro ponto, já estou pregando para você, coragem. Coragem. Você pode dizer para quem está do seu lado: tenha coragem, Deus é com você. Tenha coragem, Deus é com você. Tenha coragem, Deus é com você. Eu vou pregar aqui 4 pontos, vou nem pregar sobre 5, tem 5 aí, mas vamos falar sobre 4. Coragem é o primeiro desses. E para falar sobre coragem, eu fui inspirado pela história de Moisés, quer dizer, um pedaço da história de Moisés, né? Moisés, libertador do povo de Deus, depois de cerca de 430 anos, o povo cativo no Egito. Moisés é levantado por Deus, a gente conhece a história, né, Tiago? A gente conhece a história, a gente sabe que, como Deus, ele move a história para libertar o seu povo, né? Depois que José, ele vai, governador do Egito, ele vai morrer, depois que os seus familiares voltam ao Egito, depois que eles crescem no Egito, depois que eles passam em gerações no Egito, levanta o faraó, que não conhecia José, e aprisiona o povo de Deus. E o povo vai passar 430 anos escravo no Egito, até que Deus levanta um menino hebreu, que cresceu no palácio, para ser o libertador do povo. A história de Moisés é dividida em três etapas de 40 anos, é fantástico, né? Os primeiros 40 anos no palácio, os segundos 40 anos ele passa no deserto ali para ser tratado por Deus, e os últimos 40 no deserto com o povo, levando a terra prometida. E é interessante que quando o Senhor colocou no meu coração hoje sobre coragem, lembrou de Moisés, é fantástica a história desse homem que foi o libertador do povo. Porque veja só, nós assim entendemos essa métrica que é real, Moisés, libertador do povo, mas eu entendo que há algo muito maior por detrás disso. Ele não foi apenas o libertador do povo, entenda, Moisés ele foi liberto por Deus à medida que ele tinha encontro com Deus. Os encontros de Moisés com Deus foram encontros libertadores e foram encontros encorajadores. Você diz amém por isso? É por isso que você precisa todos os dias ter o seu tempo com Deus, para que você seja encorajado por Deus e para que você seja liberto por Deus. Moisés ele vai ser liberto. Se você analisa a história, desde quando Deus se encontra com ele, num fogo, numa sarça que queimava e não se consumia, que Deus vai dizer assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa, volta lá no Egito, liberta o meu povo. Ali começa uma libertação de Moisés. É interessante demais, cada encontro é uma libertação, Tiago. Cada encontro com Deus é uma libertação. Cada encontro que Moisés tinha com Deus, na tenda do encontro, por exemplo, ele era liberto.
O encontro que Moisés teve, os 2 encontros, que ele sobe no Sinai 2 vezes, para receber as tábuas da lei. Pessoal, foram encontros libertadores que Moisés teve com Deus. E esses encontros o encoraja para que ele cumprisse a ordem do Senhor. Esse texto que aqui está, foi quando Moisés ele sai com um povo da terra do Egito, e aquela passagem que Mar Vermelho na frente, montanha do lado, montanha do outro, quando olha para trás, a fumaça, né, ali a própria Shekinah do próprio Deus, ali em forma de fumaça, uma nuvem que impede o exército de Faraó de encontrar com o povo hebreu, e Moisés, ele tem a coragem ali de orar, e Deus diz assim: Moisés, você está orando por quê? Toca no mar, você precisa dar uma voz de comando, toca no mar e manda o povo atravessar. O povo estava temeroso, mas Moisés se enche de coragem depois que ele ora a Deus. Sabe o que você precisa amanhã para os seus desafios? Ore ao Senhor antes de sair da sua casa. Apresente tudo ao Senhor. Não só amanhã de manhã não, irmão. Apresenta já hoje à noite. Já planeje o seu dia de hoje. Quer dizer, já planeje o seu dia de amanhã hoje. Deu tempo, né, de corrigir. Planeje o seu dia de amanhã hoje. E quando chegar logo cedo, nas primeiras horas, apresente o teu dia ao Senhor. E não tenha medo, em nome de Jesus. Essa palavra está reverberando hoje para mim e para você. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, Deus, trará a vocês hoje. Sabe o que palavra é essa? É palavra de encorajamento, meu irmão, para você terminar a sua semana. É palavra de encorajamento para a gente entrar em dezembro, para a gente finalizar esse ano. É uma palavra de encorajamento da parte de Deus, aleluia. Quando nós temos encontros com Deus, recebemos palavras de encorajamento. Podemos estar numa situação semelhante de Moisés, claro que não fisicamente, com montanha do lado, montanha do outro, mas com as nossas lutas, com os nossos problemas. Não é para a gente ter medo, é para nós enfrentarmos na força do Senhor. Toda conquista é precedida por um ato de fé e coragem, e por uma decisão de sairmos da nossa zona de conforto. Que forte, hein, meu irmão? Toda conquista é precedida de um ato de fé e de coragem, e de uma decisão de sairmos da nossa zona de conforto. Moisés ali toca o mar se abre. E tem um próximo versículo que vai dizer assim: e as águas voltaram e cobriram o exército de Faraó. Sabe o que foi isso? O livramento. Foi o livramento. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, que o exército de Faraó vai atrás, o mar se fecha. E ali o Senhor, ele vai aniquilar o exército hebreu, o exército egípcio. O povo hebreu atravessa, mas Deus, ele dá o quê? Vitória. E tudo isso começou com uma palavra de coragem. Quem está aqui, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite? Então receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te dê coragem para as suas batalhas que você vai enfrentar na sua semana. Quem diz amém por isso? Coragem para enfrentar as batalhas e creia nas promessas. Diga assim: promessas. Promessas. Deus, ele continua sendo Deus de promessa. Todo mundo ama, meu irmão, essa passagem. Deus, ele é Deus de promessa. Deus, ele é Deus que cumpre aquilo que ele diz. Deus é Deus que vela pela sua palavra. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fala e se cumpre. Quando Deus, ele fala, irmão, pode esperar, as coisas vão acontecer. Uma história do grande patriarca Abraão, né? Quando ele obedece a Deus, quando ele obedece ao Senhor, que ele sai da sua terra, ele já era um homem próspero, já era um homem rico, e Deus, ele promete a Abraão um filho. Mas não somente um filho, Deus, ele vai deixar uma marca na vida, antes aqui, né, não era nem Abraão, antes era Abrão. Ele vai mudar a história de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. E é esse texto aí que nós escolhemos para ministrar sobre promessa sobre a sua vida. Coragem foi sobre Moisés, promessa sobre Abraão, onde a palavra de Deus diz assim: disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos.
Da sua mulher sairá nações, no plural, reis e povos. Só que tinha um problema que a gente sabe que o problema é hoje. Sara era uma mulher estéril. Ela tinha um problema na sua saúde que ela não conseguia gerar. E ainda tinha outro, ela estava avançada em idade. Mas Deus, ele diz assim, eu vou marcar a vida de vocês. De Sarai, o nome dela será Sara. Interessante que uma das traduções do nome Sarai é chefe dominante. E a tradução do nome Sara, sabe qual é? Princesa. Deus estava dizendo assim, até na tua família eu estou trabalhando porque eu tenho uma promessa. Mesmo que o tempo, mesmo que a doença diga que não há possibilidade dela gerar um filho, eu vou entregar um filho, e desse filho sairão nações, reis e povos. Sabe o que é isso? É a promessa de Deus. Se cumpriu a promessa, sim ou não? Cumpriu. Deus deu Isaque. Deus deu Isaque, o filho da promessa. Isaque, Jacó, a descendência. Meu irmão, Abraão, ele chegou a ver toda a descendência dele? Claro que não. Mas a promessa se cumpriu. Tem coisas que Deus vai entregar para mim, para você, que nós não vamos nem enxergar lá na frente. Mas o início, o começo de tudo, nós vamos ver. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Existe uma promessa da parte de Deus para mim e para você. Existe uma promessa da parte de Deus para todos aqueles que o buscam e todos aqueles que o servem. Mas pastor, o tempo é difícil, mais isso, mais aquilo outro. São limitações humanas. E Deus trouxe você aqui para que a sua fé fosse reavivada nessa palavra. Tenha coragem, creia na promessa em nome de Jesus. O céu nunca está em crise, lembre disso. O céu nunca está em crise. No céu sempre o sol brilha. No céu sempre é tempo de colher os frutos da boa estação. Você crê nisso, meu filho? Você crê nisso em nome de Jesus? Olha o que Apocalipse vai dizer. Olha esse texto. Então o anjo me mostrou um rio de água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Olha o final do versículo, olha o final. Que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Existe uma colheita de Deus ainda para você em dezembro. Mas a gente está finalizando novembro. Dezembro é daqui a pouco, meu irmão. São quantos frutos aqui? 12. Tem um fruto especial para você em dezembro. Tem um fruto especial para a igreja do Senhor em dezembro. Existe um fruto especial do Senhor para a nossa casa. Tenha coragem, tenha as suas promessas renovadas, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Isso é para quem crê. Você crê, meu querido? Então aplauda Jesus dentro do seu lugar. Se manifeste aí no seu lugar. Dê glória a Deus. Você está no ambiente de fé. Deixa eu lembrar você está no ambiente de fé. Está no ambiente de fé. Pode dar glória a Deus, meu filho. Pode dar glória a Deus. Está no ambiente de fé. Aqui é igreja. Aqui é ambiente de fé. Aqui é um ambiente onde as pessoas são salvas, são curadas, onde promessas são renovadas, onde a salvação do Senhor ela acontece para nós. Tudo pela graça do Senhor. Coragem, promessa. Sabe o que é que tem também para mim e para você agora? Tem identidade restaurada. Coragem, promessa, identidade restaurada. Tem um exemplo aí que foi escolhido, foi sobre Jacó. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Sabe o que significa Israel? Deus prevalece. Sim ou não? Deus prevalece. Você pode dizer para quem está do seu lado? Deus prevalece. Deus prevalece. Deus prevalece. A identidade do Senhor prevalece sobre os rótulos colocados pelo mundo. Está vendo aí? Ó? A identidade prevalece. Israel prevalece sobre os rótulos que são colocados pelo mundo para cima de mim e de você. Eu não sei do que é que as pessoas que estão ao seu lado podem ter rotulado você. Olha que bando de doido, vai para a igreja de terça-feira. Não acha pouco na terça, vai na quinta, vai no domingo de manhã, vai no domingo de noite.
né? Vai na quarta de tarde, né? Vem no sábado também. Esse povo é doido. Isso é o rótulo do mundo, porque nós temos a certeza de quem nos chamou e do que Deus ele nos entrega toda vez que a gente vem para a igreja. Toda vez que a gente vem para a igreja, existe uma bênção liberada do céu sobre nós. Existe uma palavra. Sabe o que é a maior bênção? É a palavra do Senhor renovada. É a palavra do Senhor liberada, porque uma palavra de Deus muda tudo. Muda ou não muda, Xande? Uma palavra muda tudo. Uma palavra tem o poder de nos reanimar, de nos reacender. Uma palavra do céu tem o poder de nos trazer graça, de nos trazer paz. Uma palavra. Irmão, quantos testemunhos nós podemos, todo mundo aqui pode contar, de uma palavra que foi liberada sobre a sua vida que lhe reanimou. De uma oração que foi feita apresentando a sua vida a Deus que lhe trouxe graça, que lhe trouxe ânimo, que nos trouxe paz. Deus, ele continua abençoando os seus filhos. Quem diz amém por isso? Deus, ele continua abençoando os seus filhos. Aleluia. E a identidade de filho, ninguém pode nos tirar. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu acho fantástico esse texto. João 1, 12 e 13 vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. A sua identidade de filho, lembre-se disso, não vem da terra, ela nasceu no céu, no coração de Deus. Então tenha coragem, creia na promessa, porque você é filho de Deus. Quem está aqui diz amém por isso? Porque se você tem Jesus, você é filho. Eu estava falando em palavras porque é o próximo. Palavras de fé, né? Creia nas palavras de fé. Creia nas palavras de fé. Creia nas palavras do Senhor liberadas sobre a sua vida, né? Josué capítulo 6, eu não vou... Está aqui o texto, pode deixar o texto, eu não vou ler. Foi quando o povo de Deus estava se preparando, depois de 40 anos no deserto, para adentrar a terra prometida, para lutar ali em Jericó. Eles precisariam lutar? Não, Deus lutaria por eles, amém, porque as muralhas caíram. E depois de rodearem ali Jericó, no 7º dia, 7 vezes, eles começaram a gritar. Aí tem um final do versículo que diz assim: o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. O povo havia recebido uma promessa de Deus. Eles iriam herdar a terra prometida. Era uma terra abundante, era uma terra que eles iriam plantar e eles iriam colher. Haveria ali uma prosperidade exponencial de Deus sobre aquela nação. Porém, alguns povos já tinham ocupado aquela região. Mas o Senhor prometeu, o Senhor encheu o povo de coragem, eles sabiam que Deus estava com ele, e estava na hora de ir àquela batalha cheios de palavras de fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido, o nosso amanhã, o nosso futuro começa a existir quando nós começamos a declará-lo com palavras de fé. Sabe o que é isso? É você mudar a sua realidade através da palavra de fé. Mudar a realidade do seu casamento. Em nome de Jesus eu declaro que, comece a declarar assim: em nome de Jesus eu declaro que o Senhor vai transformar o coração do meu marido, o Senhor vai transformar o coração da minha mulher, o Senhor vai transformar o coração do meu filho. Eu declaro em nome de Jesus que essa empresa, ela vai sair do prejuízo, vai começar a dar lucro. Eu declaro em nome de Jesus que chegará pessoas aqui. Eu declaro em nome de Jesus que as portas vão se abrir. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou tomar decisões certas. Querido, é gerar o nosso futuro através de palavras de fé, através de palavras que vêm do céu. Comece a gerar o seu amanhã. Senhor, vai à minha frente em nome de Jesus. Quando eu sentar naquela mesa para fazer aquele negócio, que eu não vou sentar sozinho, o Senhor está comigo, mas já vai preparando o ambiente, já prepara o terreno. Querido, sabe o que é isso? É tomar posse das palavras de fé que você tem liberado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ouvi um testemunho, acho que tem uns 10 dias, de uma pessoa que disse assim: pastor, um determinado negócio que eu estava tentando realizar há algum tempo, chegou um dia numa reunião, sentamos, fazia tempo
Fazia tempo, fazia quase um ano que o negócio estava parado e de repente fluiu. Aí eu disse: o que foi que você fez diferente? Aí ele disse: pastor, eu fiz quase uns dias aí, não lembro quantos dias, se foi 5 ou se foi 7 que ele me disse. Aí eu jejuei. Sabe o que é isso? Deus abriu porta. Deus moveu. Houve uma preparação, mas a palavra de fé havia sido liberada. Deus vai à frente, Deus está com você. Palavras de fé mudam o ambiente, palavras de fé mudam circunstâncias, palavras de fé transformam, palavras de fé abrem portas, palavras de fé mudam a sua casa, palavras de fé mudam a sua saúde, palavras de fé mudam as suas finanças, palavras de fé mudam a sua alma. Palavras de fé. Glória a Deus. Por que estás abatido, a minha alma? O salmista diz: por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei nos seus piores dias, meu querido. Libere palavras de fé sobre você mesmo. Irmão, você faz isso, pastor? Faça. Às vezes eu canso, bota assim a mão na minha cabeça: Senhor, me unge em nome de Jesus. Bota a mão na minha cabeça e oro mesmo. Menino está em casa, lá em casa, a Ariana passa, às vezes eu boto assim a mão na cabeça, orando por todo mundo. Minha mulher diz assim: me abençoe. Eu disse: mais? Abençoa, em nome de Jesus. Palavras de fé, palavras que mudam circunstância, coragem, promessa, identidade, palavras de fé. E aí, meu irmão, o final é o que todo mundo gosta, é o que todo mundo quer. Impossibilidades transformadas em milagres. É milagre de Deus. Nós cremos no Deus de milagres. Nós cremos no Deus que opera milagres. Romanos 6, olha que palavra forte de milagre, viu? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus Cristo homem. Para Jesus Cristo homem, o impossível era o quê? Era vencer a morte, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus homem ali, morreu na cruz, meu irmão. Morreu. Sepultado, mas nem a morte o parou. Nem a morte o parou. Nem a morte pode vencer o nosso Jesus. Nem a morte pode parar o Cristo. E nós estamos entrando no mês de dezembro, nós celebramos a festa mais fantástica, mais linda que a humanidade já viu. O nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o desejado das nações, a raiz de Davi, aquele que é o imortal, aquele que estava desde o princípio da fundação do mundo, o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que a palavra de Deus se revela, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor de tudo e todos, Jesus Cristo, aquele que está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, aquele que transforma impossibilidades humanas em milagres, aleluia. Tem uma frase muito conhecida, muito comum, que é de autor desconhecido, que diz assim: não coloque uma vírgula, não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Sabe o que é isso? Impossibilidades começam a ser mudadas através do poder do nome de Jesus. Impossibilidades começam a se tornar possíveis quando Deus ele entra na nossa história. Não desista, querido, da sua casa, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do negócio que Deus colocou nas suas mãos. Não coloque um ponto final onde é apenas uma vírgula. Deus, Ele tem uma transformação, um milagre para realizar na nossa vida hoje. Você diz amém? Coragem, promessa, identidade, palavra de fé, milagres. Essa palavra que Deus liberou para você hoje. Essa palavra que Deus ele traz para nosso coração hoje.
Está precisando de coragem? Vem no lugar certo. Está precisando receber uma promessa de Deus? Vem no lugar certo. Está precisando de uma palavra de fé? Lugar certo. Tendo a sua identidade aí reafirmada? Lugar certo. Estou precisando de um milagre? Lugar mais do que certo, a presença de Deus. E que o Senhor te abençoe. E que o Senhor faça você prosperar. E que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua descendência. Você pode ficar de pé em nome de Jesus para a gente celebrar o Senhor? Não